Capítulo 1 – Características intrigantes da personalidade de Cristo. O primeiro capítulo do livro examina as características únicas e fascinantes da personalidade de Jesus Cristo. O autor destaca a habilidade de Cristo de lidar com situações difíceis sem se deixar dominar por emoções negativas, como ansiedade e ira. Cristo é apresentado como alguém que, mesmo diante da possibilidade de prisão e morte, mantinha-se sereno e livre de preocupações. Principais pontos abordados. Resiliência emocional. Cristo não se deixava abalar pelas adversidades e ofensas, demonstrando uma capacidade excepcional de administrar suas emoções e manter a calma em situações turbulentas. Liberdade de pensamento. Ele era capaz de expressar seus pensamentos com ousadia, mesmo em um ambiente de oposição e autoritarismo, sem ser afetado pelo medo ou insegurança. Influência e ensino. Cristo influenciava seus discípulos, ensinando-os a serem fortes e livres internamente, e a enfrentarem as tensões da vida com estabilidade emocional. Contraste com a miséria emocional. O capítulo também discute a discrepância entre a riqueza material e a pobreza emocional, enfatizando que a verdadeira felicidade e sabedoria vêm da capacidade de administrar as próprias emoções e pensamentos. Transformação interior. Cristo promovia a ideia de que a verdadeira mudança começa no interior do ser humano, e que a transformação pessoal é essencial para uma mudança exterior duradoura. Este capítulo estabelece a base para uma análise mais profunda da inteligência de Cristo ao longo do livro, abordando como suas características pessoais podem servir de inspiração para lidar com os desafios emocionais e intelectuais da vida. Capítulo 2 – A timidez e omissão da ciência em investigar a inteligência de Cristo. O capítulo 2 do livro discute como a ciência tem sido tímida e omissa ao investigar a inteligência de Cristo, apesar de sua complexidade e potencial para enriquecer diversas áreas do conhecimento humano. Principais pontos. Limites da ciência. A ciência, ao longo dos séculos, evitou investigar a fundo a personalidade e a inteligência de Cristo devido à complexidade do tema. A dificuldade em estudar a interação entre a psique e o cérebro é um exemplo das limitações enfrentadas. Perspectiva histórica. O capítulo menciona que, embora a ciência tenha avançado em diversas áreas, ela negligenciou a investigação de figuras históricas como Cristo, que poderiam oferecer insights valiosos sobre a natureza humana e a inteligência. Inteligência emocional. Cristo é apresentado como alguém que, muito antes de conceitos modernos como a inteligência emocional, já compreendia e ensinava sobre a importância de lidar com as emoções de maneira madura e consciente. Contribuições potenciais. Se as ciências humanas tivessem estudado os princípios intelectuais de Cristo, poderiam ter avançado significativamente em áreas como psicologia, sociologia e educação. Seus ensinamentos poderiam ajudar a desenvolver funções importantes da inteligência, como a introspecção e a capacidade de superar preconceitos. Resistência acadêmica. O capítulo também aborda a resistência das instituições acadêmicas em incluir o estudo da inteligência de Cristo em seus currículos, perdendo assim a oportunidade de explorar suas contribuições para o desenvolvimento humano. Conclusão. O autor argumenta que a ciência perdeu muito ao não investigar a inteligência de Cristo, cujos princípios poderiam enriquecer o entendimento humano em diversas disciplinas. A abordagem de Cristo para a vida emocional e intelectual oferece um modelo que poderia revolucionar o pensamento moderno se fosse mais amplamente estudado e aplicado. Capítulo 3 – Cristo, se vivesse hoje, abalaria os fundamentos da psiquiatria e da psicologia. O capítulo 3 do livro aborda como Cristo, se vivesse nos dias de hoje, poderia impactar profundamente o campo da psiquiatria e da psicologia. O autor argumenta que a inteligência de Cristo era tão avançada que ele abordava questões que só seriam discutidas séculos depois com o advento dessas ciências. Principais pontos. Inteligência emocional e gerenciamento de pensamentos. Cristo já discutia temas relacionados à ansiedade e ao gerenciamento dos pensamentos, que são fundamentais na psicologia moderna. Ele ensinava a importância de gerenciar as emoções e os pensamentos para evitar que se tornassem fontes de ansiedade e estresse. Revolução interior. O capítulo sugere que Cristo propunha uma revolução interior, focando na transformação do mundo interno das pessoas, em vez de apenas tratar os sintomas externos dos problemas emocionais e psicológicos. Impacto na psiquiatria moderna. Se Cristo estivesse presente em um congresso de psiquiatria hoje,
Suas ideias sobre a plenitude do prazer e o gerenciamento das emoções poderiam desafiar as abordagens atuais, que muitas vezes se concentram em tratar sintomas com medicamentos. Coragem e determinação. Cristo era descrito como alguém que falava com segurança e determinação, mesmo sabendo que suas ideias poderiam ser mal interpretadas ou causar controvérsia. Proposta de vida plena. Ele propunha uma vida de satisfação plena e alegria, algo que as ciências modernas ainda lutam para alcançar de maneira consistente. Conclusão. O capítulo conclui que a abordagem de Cristo para lidar com as questões emocionais e psicológicas era única e poderia oferecer insights valiosos para as ciências humanas, desafiando paradigmas estabelecidos e promovendo uma compreensão mais profunda da mente e das emoções humanas. Capítulo 4. Cristo perturbaria o sistema político. O capítulo 4 do livro examina como Cristo, se vivesse hoje, poderia causar um impacto significativo nos sistemas políticos contemporâneos. Principais pontos. Revolução interior. Cristo é apresentado como alguém que promovia uma transformação interior profunda, que poderia desafiar as estruturas políticas estabelecidas. Sua mensagem focava na mudança pessoal e na introspecção, em vez de apenas mudanças externas. Desafio às autoridades. Durante sua vida, Cristo frequentemente desafiava as autoridades políticas e religiosas de sua época. O capítulo sugere que sua abordagem direta e sua ênfase em princípios éticos e morais abalariam os fundamentos do poder político atual. Síndrome de Pilatos. O autor menciona Síndrome de Pilatos, caracterizada pela omissão e dissimulação, comum entre políticos. Cristo, com sua postura de responsabilidade e honestidade, serviria como um contraponto a essa tendência. Inclusão e justiça social. Cristo defendia a inclusão e a justiça social, princípios que poderiam tensionar as políticas que perpetuam desigualdades. Sua mensagem de amor e solidariedade poderia inspirar reformas em políticas sociais e econômicas. Resistência ao status quo. O capítulo destaca que a mensagem de Cristo sempre incomodou aqueles que se beneficiavam do status quo. Sua presença hoje poderia provocar debate sobre ética e moralidade na política. Conclusão. Cristo, com seu foco em transformação interior e justiça social, representaria um desafio significativo para os sistemas políticos modernos. Sua abordagem direta e ética poderia inspirar mudanças profundas e provocar uma reflexão crítica sobre as práticas políticas atuais. Capítulo 5. O discurso de Cristo deixaria a medicina atual atônita e tocaria na maior crise existencial do homem. O capítulo 5 explora como os ensinamentos e discursos de Cristo poderiam impactar profundamente a medicina contemporânea e abordar questões existenciais fundamentais. Principais pontos. Visão holística da saúde. Cristo promovia uma visão de saúde que transcendia o físico, abrangendo aspectos emocionais e espirituais. Essa abordagem holística poderia desafiar a medicina atual, que muitas vezes se concentra apenas nos sintomas físicos. Crise existencial. O capítulo discute como a mensagem de Cristo aborda a crise existencial inerente à condição humana, oferecendo uma perspectiva de esperança e propósito que vai além da vida material. O papel do prazer e da ansiedade. Cristo falava sobre a importância de viver uma vida plena e o papel da ansiedade na diminuição do prazer de viver. Suas ideias poderiam oferecer novas formas de entender e tratar questões de saúde mental. Superação da morte. Sua mensagem sobre a vida eterna e a superação da morte física propõe uma visão que contrasta com a abordagem médica tradicional, que vê a morte como um fim definitivo. Impacto na psicologia. Cristo incentivava a introspecção e a transformação interna, conceitos que poderiam enriquecer as práticas psicológicas modernas, promovendo um bem-estar mais profundo e duradouro. Conclusão. O capítulo sugere que os discursos de Cristo poderiam revolucionar a medicina e a psicologia ao introduzir uma abordagem mais abrangente e integrada da saúde humana. Sua mensagem oferece uma solução para a crise existencial, propondo uma perspectiva de vida que une o físico, o emocional e o espiritual. Capítulo 6. Um audacioso projeto, o público e o ambiente. O capítulo 6 aborda o projeto audacioso de Cristo em relação ao público e ao ambiente, destacando como suas ideias e ações poderiam influenciar a sociedade moderna. Principais pontos. Transformação social. Cristo buscava não apenas uma transformação individual,
mas também uma mudança social ampla. Ele via cada ser humano como único e incentivava seus discípulos a viverem suas vidas como espetáculos singulares, aproveitando cada oportunidade para crescer diante das limitações humanas. Educação e sabedoria. O capítulo enfatiza a importância que Cristo dava à educação e ao investimento em sabedoria. Ele ensinava seus discípulos a ver o sofrimento sob outra perspectiva e a usá-los como oportunidades de aprendizado e crescimento. Impacto no ambiente social. Cristo promovia um ambiente de inclusão, tolerância e amor, desafiando as normas sociais de sua época. Seu projeto visava criar uma esfera de convivência onde as pessoas pudessem superar divisões e discriminações. Despertar intelectual. Ele incentivava um despertar intelectual, desobstruindo a inteligência e promovendo o questionamento e a curiosidade. Cristo via o conhecimento como uma ferramenta para libertar o pensamento e expandir a compreensão do mundo. Legado duradouro. O projeto de Cristo é descrito como ambicioso e transformador, com o potencial de deixar um legado duradouro na forma como as pessoas se relacionam com o mundo e entre si. Conclusão. O capítulo destaca o projeto audacioso de Cristo de transformar tanto indivíduos quanto a sociedade, promovendo um ambiente de sabedoria, inclusão e crescimento intelectual. Suas ideias continuam a oferecer um modelo valioso para abordar os desafios sociais e pessoais na busca por uma convivência mais harmoniosa e enriquecedora. Capítulo 7. Despertando a sede de aprender e desobstruindo a inteligência. O capítulo 7 explora como Cristo incentivava o despertar intelectual e a busca contínua por conhecimento, destacando métodos para desobstruir a inteligência e promover o aprendizado. Principais pontos. A sede de aprender. Cristo estimulava uma sede insaciável por conhecimento e sabedoria. Ele via o aprendizado como uma jornada contínua e essencial para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Desobstruindo a inteligência. O capítulo discute como Cristo ajudava seus discípulos a remover barreiras mentais e preconceitos que limitavam sua capacidade de pensar de forma crítica e criativa. Ele promovia a liberdade intelectual e a abertura para novas ideias. Métodos de ensino. Cristo utilizava parábolas e perguntas provocativas para estimular o pensamento crítico e a reflexão. Ele acreditava que a verdadeira compreensão vinha de dentro e que o ensino deveria inspirar a autoexploração e o questionamento. A arte de pensar. Incentivava a arte de pensar antes de reagir, promovendo a introspecção e o gerenciamento dos pensamentos. Cristo ensinava que a mente deveria ser um espaço de criatividade e contemplação, não de ansiedade e medo. Impacto duradouro. A abordagem de Cristo para o aprendizado e a inteligência tinha como objetivo criar pensadores independentes e inovadores. Seus métodos continuam a ser relevantes para a educação moderna, oferecendo um modelo para o ensino que valoriza a curiosidade e a sabedoria. Conclusão. O capítulo destaca a importância do ensino de Cristo em despertar a sede de aprender e desobstruir a inteligência. Seus métodos inovadores e sua ênfase na reflexão e no pensamento crítico oferecem lições valiosas para a educação e o desenvolvimento pessoal, incentivando uma abordagem mais profunda e significativa do conhecimento. Capítulo 8. Investindo em sabedoria diante dos invernos da vida. O capítulo 8 aborda a importância de investir em sabedoria para enfrentar os desafios e dificuldades inevitáveis da vida, referidos como invernos existenciais. Principais pontos. A sabedoria como investimento. Cristo ensinava que a sabedoria é um investimento crucial para enfrentar as dificuldades da vida. Ele via a sabedoria não apenas como conhecimento, mas como a capacidade de aplicar esse conhecimento de forma prática e significativa. Enfrentando os invernos da vida. O capítulo utiliza a metáfora dos invernos para descrever períodos de dificuldade e sofrimento. Cristo encorajava seus discípulos a ver esses momentos como oportunidades de crescimento e aprendizado, em vez de apenas obstáculos. Resiliência e crescimento pessoal. Cristo promovia a resiliência, ensinando que as adversidades podem fortalecer o caráter e expandir a compreensão pessoal. Ele incentivava uma perspectiva que valoriza o crescimento pessoal mesmo em tempos difíceis. Sabedoria e felicidade. A busca pela sabedoria estava diretamente ligada à busca pela felicidade e realização pessoal. Cristo acreditava que uma vida sábia é uma vida plena, onde os desafios são enfrentados com coragem e inteligência. Aplicação prática.
Cristo oferecia lições práticas sobre como aplicar a sabedoria no dia a dia, enfatizando o gerenciamento das emoções, a introspecção e a capacidade de reescrever a própria história. Conclusão. O capítulo sublinha a visão de Cristo de que investir em sabedoria é essencial para navegar pelos invernos da vida. Sua abordagem encoraja uma atitude proativa e resiliente diante das dificuldades, promovendo um crescimento pessoal que leva a uma vida mais plena e significativa. Capítulo 9. Um contador de história que sabia lidar com os papéis da memória e estimular a arte de pensar. O capítulo 9 explora a habilidade de Cristo como um contador de histórias, destacando como ele usava narrativas para estimular a memória e a arte de pensar. Principais pontos. Poder das histórias. Cristo era um mestre em contar histórias, utilizando parábolas como uma ferramenta poderosa para ensinar e provocar reflexão. Suas histórias eram projetadas para ressoar profundamente na memória dos ouvintes, facilitando o aprendizado e a introspecção. Memória e aprendizado. Ele compreendia que a memória humana não é apenas um depósito de informações, mas um alicerce para a construção do pensamento crítico. Cristo usava histórias para criar imagens mentais vívidas que ajudavam a fixar conceitos complexos na mente dos ouvintes. Estímulo à reflexão. As parábolas de Cristo não ofereciam respostas diretas, mas incentivavam os ouvintes a refletirem e a buscarem suas próprias conclusões. Este método promovia a arte de pensar, desafiando as pessoas a questionarem seus preconceitos e expandirem sua compreensão. Lições de vida. As histórias contadas por Cristo eram repletas de lições morais e éticas, destinadas a guiar os ouvintes em suas jornadas pessoais e espirituais. Ele abordava temas universais como perdão, amor, humildade e justiça. Impacto duradouro. A habilidade de Cristo em contar histórias deixou um legado duradouro, influenciando não apenas seus discípulos, mas também gerações subsequentes. Suas narrativas continuam a ser estudadas e admiradas por sua profundidade e capacidade de inspirar mudanças pessoais. Conclusão. O capítulo destaca Cristo como um contador de histórias excepcional, que usava suas narrativas para estimular a memória e a arte de pensar. Sua abordagem inovadora ao ensino oferece lições valiosas sobre a importância das histórias na educação e no desenvolvimento pessoal, promovendo uma reflexão profunda e duradoura. Capítulo 10. Superando a solidão, fazendo amigos. O capítulo 10 discute as estratégias e ensinamentos de Cristo para superar a solidão através da construção de amizades genuínas e significativas. Principais pontos. Importância das relações. Cristo enfatizava a importância de construir relações autênticas e profundas como antídoto para a solidão. Ele via a amizade como um dos aspectos mais valiosos da vida humana. Amizade como cura. O capítulo sugere que a amizade verdadeira pode curar a solidão e proporcionar um sentido de pertencimento e aceitação. Cristo ensinava que a amizade deve ser baseada no amor, respeito e compreensão mútua. Construção de comunidades. Cristo não apenas promovia amizades individuais, mas também a formação de comunidades unidas por laços de solidariedade e apoio mútuo. Ele acreditava que comunidades fortes eram fundamentais para o bem-estar emocional e espiritual. Exemplos de amizade. O capítulo destaca exemplos da vida de Cristo onde ele demonstrava amizade e acolhimento, mesmo em situações adversas. Sua capacidade de aceitar e amar incondicionalmente servia como modelo para seus discípulos. Desenvolvimento pessoal. Cristo ensinava que a amizade verdadeira também é uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal, ajudando as pessoas a crescerem e se tornarem melhores versões de si mesmas através do apoio e feedback honesto. Conclusão. O capítulo sublinha a visão de Cristo sobre a amizade como um elemento essencial para superar a solidão e enriquecer a vida. Seus ensinamentos e exemplos oferecem um guia para construir relações significativas que promovem a felicidade e o crescimento pessoal. Capítulo 11. Preservando a unidade e ensinando a arte de amar. O capítulo 11 aborda a ênfase de Cristo na preservação da unidade entre seus seguidores e seus ensinamentos sobre a arte de amar. Principais pontos. Unidade como meta. Cristo destacava a importância da unidade entre seus discípulos como uma força vital para a coesão e o sucesso de seu grupo. Ele via a unidade como essencial para enfrentar desafios e promover um ambiente de apoio mútuo. Amor como fundamento.
O amor era o princípio fundamental que Cristo ensinava para sustentar a unidade. Ele promovia um amor incondicional, que ia além das diferenças pessoais e buscava o bem-estar coletivo. Relacionamentos íntimos e abertos. Cristo incentivava relações próximas e abertas entre seus seguidores, onde a comunicação honesta e o respeito mútuo eram primordiais. Ele acreditava que tais relacionamentos eram cruciais para a saúde emocional e espiritual do grupo. Superação de conflitos. O capítulo discute como Cristo ensinava seus discípulos a superar conflitos e diferenças através do perdão e da compreensão. Ele via os conflitos como oportunidades para fortalecer laços e aprofundar o entendimento mútuo. Exemplos práticos. Cristo oferecia exemplos práticos de como amar e preservar a unidade, demonstrando através de suas ações a importância de servir aos outros e colocar as necessidades do grupo acima das individuais. Conclusão. O capítulo destaca a visão de Cristo sobre a unidade e o amor como pilares fundamentais para construir e manter relacionamentos fortes e saudáveis. Seus ensinamentos continuam a oferecer um modelo valioso para promover a coesão e a harmonia em qualquer grupo ou comunidade. Capítulo 12. Introduzindo as funções mais importantes da inteligência. O capítulo 12 explora as funções essenciais da inteligência conforme ensinadas por Cristo, destacando como essas habilidades podem ser desenvolvidas e aplicadas na vida cotidiana. Principais pontos. Gerenciamento dos pensamentos. Cristo ensinava a importância de gerenciar os pensamentos de maneira eficaz. Ele acreditava que a mente deve ser treinada para focar no positivo e no produtivo, evitando a ansiedade e o estresse desnecessários. Arte da contemplação. O capítulo discute a habilidade de contemplar o belo e encontrar significado nos pequenos detalhes da vida. Cristo incentivava seus seguidores a praticar a gratidão e a apreciação, o que contribui para uma vida mais plena e satisfatória. Autoconhecimento e reflexão. Cristo promovia o autoconhecimento como um caminho para o crescimento pessoal. Ele ensinava a importância de refletir sobre as próprias ações e pensamentos para desenvolver uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo. Desenvolvimento da empatia. A empatia é destacada como uma função crucial da inteligência. Cristo ensinava a importância de compreender e sentir as emoções dos outros, promovendo a compaixão e a solidariedade nas relações interpessoais. Tomada de decisão consciente. Cristo encorajava a tomada de decisões conscientes e informadas, baseadas em princípios éticos e morais. Ele via a inteligência não apenas como uma ferramenta para resolver problemas, mas como um meio de viver de acordo com valores elevados. Conclusão. O capítulo enfatiza as funções mais importantes da inteligência conforme ensinadas por Cristo, oferecendo um guia para desenvolver habilidades mentais e emocionais que promovem uma vida equilibrada e significativa. Seus ensinamentos continuam a ser relevantes para aqueles que buscam melhorar suas capacidades intelectuais e emocionais. Resumo geral do livro Análise da Inteligência de Cristo, o Mestre dos Mestres. O livro Análise da Inteligência de Cristo, o Mestre dos Mestres de Augusto Cury oferece uma investigação profunda sobre a personalidade e a inteligência de Jesus Cristo, abordando como seus ensinamentos e comportamentos podem enriquecer a compreensão moderna da psicologia, educação e sociologia. Estrutura e conteúdo. Introdução à Inteligência de Cristo. O autor inicia explorando a singularidade da inteligência de Cristo, destacando sua habilidade de lidar com desafios emocionais e sociais de maneira excepcional. Cristo é apresentado como um modelo de resiliência emocional e clareza mental. A timidez da ciência. O livro discute como a ciência tem sido tímida em investigar a complexidade da inteligência de Cristo, apesar de seu potencial para enriquecer diversas áreas do conhecimento humano. Transformação interior e social. Cristo promovia uma revolução interior que visava não apenas a transformação pessoal, mas também mudanças sociais. Ele desafiava as normas sociais e políticas de sua época, propondo uma sociedade baseada na justiça e no amor. Métodos de ensino. Através de parábolas e perguntas provocativas, Cristo estimulava o pensamento crítico e a introspecção. Ele valorizava a sabedoria prática e o autoconhecimento como ferramentas para o desenvolvimento pessoal. Amor e unidade. O amor incondicional e a unidade entre as pessoas são apresentados como pilares dos ensinamentos de Cristo. Ele incentivava a superação de conflitos e a construção de comunidades solidárias.
Funções da inteligência. O livro destaca funções essenciais da inteligência, como o gerenciamento dos pensamentos, a contemplação do belo, o autoconhecimento, a empatia e a tomada de decisão consciente, todas exemplificadas nos ensinamentos de Cristo. Conclusão. Augusto Cury apresenta Cristo como um mestre atemporal, cuja inteligência e ensinamentos oferecem lições valiosas para o mundo moderno. O livro sugere que, ao estudar e aplicar os princípios de Cristo, é possível alcançar um desenvolvimento intelectual e emocional mais profundo, promovendo uma sociedade mais justa e compassiva. A obra convida os leitores a refletirem sobre suas próprias vidas e a buscarem uma transformação interior inspirada pelo exemplo de Cristo. Capítulo 1 – Visão neuropsicológica. O primeiro capítulo do livro Análise da Inteligência de Cristo, de Augusto Cury, foca nas características intrigantes da personalidade de Cristo. Agora, com um olhar especial sobre as questões neuropsicológicas. Destaca-se os principais pontos abordados nesse capítulo. Capítulo 1 – Características intrigantes da personalidade de Cristo. Introdução. O capítulo inicia com uma introdução à complexidade da personalidade de Cristo, destacando como sua inteligência e comportamento desafiam a compreensão convencional. Neuropsicologia da inteligência de Cristo. Gerenciamento de pensamentos. Cristo demonstrava uma habilidade excepcional em gerenciar seus pensamentos e emoções, especialmente em situações de alta tensão. Ele não se deixava dominar por estresse ou impulsividade, mantendo a calma e a coerência. Memória e registro emocional. Utilizava o fenômeno RAM, registro automático da memória, de forma eficaz, criando experiências emocionais marcantes para seus discípulos através de gestos e histórias, que eram facilmente memorizadas. Resiliência emocional. Cristo possuía uma resiliência emocional notável, capaz de lidar com ofensas e desafios sem perder a serenidade. Sua capacidade de perdoar e amar incondicionalmente é vista como um sinal de maturidade emocional e inteligência emocional. Psicologia do comportamento de Cristo. Provocador intelectual. Ele era um mestre provocador, que instigava seus seguidores a questionarem suas próprias crenças e a desenvolverem um pensamento crítico. Arte da pergunta. Cristo usava perguntas para estimular a introspecção e o autoconhecimento, levando as pessoas a refletirem sobre suas vidas e escolhas. Impacto social e educacional. Revolução interior. Seu ensino visava uma transformação interna profunda, promovendo a solidariedade, a tolerância e a cooperação social. Modelo de liderança. Cristo promovia um modelo de liderança baseado no serviço e na humildade, desafiando as normas sociais da época. Conclusão. O capítulo conclui que a inteligência de Cristo, com seu foco na transformação interior e no amor incondicional, oferece lições valiosas para o desenvolvimento pessoal e social. Este capítulo estabelece a base para o restante do livro, explorando como as características neuropsicológicas de Cristo contribuíram para sua influência duradoura e seu impacto transformador na humanidade. Faça o exercício, abaixo, para consolidar o aprendizado. Capítulo 2 – A timidez e omissão da ciência em investigar a inteligência de Cristo. Detalhes do capítulo. Introdução. O capítulo começa com uma crítica à ciência por sua timidez e omissão em investigar a complexa inteligência de Cristo. O autor argumenta que a ciência tem negligenciado um estudo mais profundo sobre a personalidade e a mente de Cristo, que poderiam oferecer insights valiosos para áreas como psicologia, neurociência e educação. Neuropsicologia da inteligência de Cristo. Complexidade cognitiva. Cristo é apresentado como um exemplo de inteligência multifacetada, capaz de integrar diferentes perspectivas e emoções de maneira coerente e eficaz. Sua capacidade de lidar com situações complexas e emocionalmente carregadas sem perder a calma é destacada. Inteligência emocional. O autor enfatiza a habilidade de Cristo em gerenciar suas emoções e responder de maneira equilibrada, mesmo diante de provações e conflitos. Essa habilidade é vista como um exemplo avançado de inteligência emocional, um conceito que só recentemente ganhou atenção na psicologia moderna. Memória e registro emocional. Cury discute o uso eficaz do fenômeno RAM, registro automático da memória, por Cristo, que criava experiências emocionais impactantes e memoráveis para seus discípulos. Isso facilitava o aprendizado e a internalização de seus ensinamentos. A omissão da ciência.
Limitações da ciência. O autor critica a ciência por não explorar suficientemente a inteligência de Cristo, muitas vezes considerando-a inatingível ou fora do escopo científico. Ele argumenta que essa omissão priva a psicologia e a neurociência de valiosos modelos de estudo sobre a mente humana. Potencial de aprendizado. Cury sugere que a ciência poderia aprender muito com a abordagem de Cristo em relação à vida, emoções e interações humanas, oferecendo novos paradigmas para entender a mente e o comportamento. Aplicações modernas. Educação e psicologia. O capítulo propõe que os princípios da inteligência de Cristo poderiam revolucionar práticas educacionais e terapêuticas, promovendo uma abordagem mais holística e integrada do desenvolvimento humano. Conclusão. O capítulo conclui com um chamado à comunidade científica para reconsiderar e investigar a inteligência de Cristo, não apenas como uma figura histórica ou religiosa, mas como um exemplo de sofisticada compreensão e manejo da mente humana. Este capítulo destaca a necessidade de uma investigação mais profunda da inteligência de Cristo, especialmente no que diz respeito à neuropsicologia, e sugere que suas habilidades emocionais e cognitivas podem oferecer lições valiosas para a ciência moderna. Faça o exercício de reforço sugerido abaixo. Capítulo 3. Cristo, se vivesse hoje, abalaria os fundamentos da psiquiatria e da psicologia. Detalhes neuropsicológicos. Introdução. O capítulo explora como os ensinamentos e a personalidade de Cristo poderiam impactar profundamente as práticas e teorias modernas de psiquiatria e psicologia. Augusto Cury argumenta que Cristo exemplificava uma compreensão avançada da mente humana, muito antes de essas disciplinas existirem formalmente. Inteligência emocional e resiliência. Gestão emocional. Cristo demonstrava uma habilidade excepcional em gerenciar suas emoções, permanecendo calmo e centrado mesmo em situações de extrema adversidade. Sua capacidade de perdoar e amar incondicionalmente, mesmo diante de traições e injustiças, é vista como um exemplo de resiliência emocional e maturidade psicológica. Resiliência. A resiliência de Cristo é destacada como uma habilidade neuropsicológica crucial. Ele era capaz de transformar dor e sofrimento em aprendizado e crescimento, uma característica que a psicologia moderna reconhece como vital para o bem-estar mental. Neurociência do comportamento. Comportamento altruísta. Cristo exemplificava um comportamento altruísta, colocando as necessidades dos outros acima das suas próprias. Este comportamento é associado à ativação de áreas do cérebro ligadas à empatia e à compaixão, como o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Influência e persuasão. Ele possuía uma habilidade única de influenciar e inspirar os outros, não através de coerção, mas por meio de exemplo e liderança servidora. Neuropsicologicamente, isso reflete uma alta capacidade de comunicação e conexão emocional, facilitada pela leitura precisa das emoções e intenções dos outros. Impacto na psicologia moderna. Abordagem holística. Cristo promovia uma visão holística da saúde mental, integrando aspectos emocionais, espirituais e sociais. Esta abordagem está alinhada com as tendências contemporâneas na psicologia que enfatizam a importância de considerar o indivíduo como um todo. Desafios à psicologia convencional. Os ensinamentos de Cristo desafiam muitas das abordagens convencionais da psicologia, que muitas vezes se concentram em tratar sintomas em vez de promover um bem-estar integral e duradouro. Conclusão. O capítulo conclui que se Cristo vivesse hoje, suas ideias e práticas poderiam revolucionar a psiquiatria e a psicologia, oferecendo novas maneiras de entender e promover a saúde mental e emocional. Este capítulo sugere que a inteligência emocional, a resiliência e a abordagem holística de Cristo oferecem lições valiosas que poderiam enriquecer e desafiar as práticas psicológicas e psiquiátricas modernas. Faça a atividade proposta abaixo, para sua análise e reflexão. Capítulo 4. Cristo perturbaria o sistema político. Detalhes neuropsicológicos. Introdução. O capítulo discute como os ensinamentos e a personalidade de Cristo poderiam desafiar e transformar os sistemas políticos modernos. Augusto Cury argumenta que a abordagem de Cristo à liderança e ao poder é radicalmente diferente das normas tradicionais, oferecendo um modelo que promove a justiça, a empatia e o serviço aos outros. Neuropsicologia da liderança de Cristo. Liderança empática. Cristo exemplifica uma forma de liderança baseada na empatia e na compreensão das necessidades dos outros.
Neuropsicologicamente, isso envolve a ativação de áreas do cérebro associadas à empatia, como o córtex pré-frontal e o sistema límbico, que facilitam a conexão emocional e a compreensão dos estados mentais dos outros. Inteligência emocional. A habilidade de Cristo de se conectar emocionalmente com as pessoas, independentemente de seu status social ou político, demonstra uma inteligência emocional altamente desenvolvida. Ele era capaz de ler e responder às emoções dos outros de maneira que promovia a inclusão e a solidariedade. Influência e persuasão. Comunicação eficaz. Cristo usava parábolas e histórias para comunicar ideias complexas de forma acessível e memorável. Esta técnica é eficaz neuropsicologicamente porque envolve o cérebro em um nível emocional, facilitando a retenção e a compreensão das mensagens. Desafio ao status quo. Ao desafiar as normas políticas e sociais da época, Cristo incentivava o pensamento crítico e a autorreflexão, habilidades cognitivas que são essenciais para o desenvolvimento pessoal e social. Isso pode ser visto como uma forma de estimular a neuroplasticidade, promovendo novas formas de pensar e agir. Impacto na psicologia política. Modelo de serviço e justiça. Cristo promovia um modelo de liderança que priorizava o serviço aos outros e a justiça social. Este modelo contrasta com abordagens mais autoritárias e competitivas, sugerindo um sistema político mais colaborativo e humano. Resiliência e coragem moral. A coragem de Cristo para falar a verdade ao poder e defender os marginalizados demonstra uma resiliência emocional e uma integridade moral que são fundamentais para líderes eficazes. Neuropsicologicamente, isso pode estar relacionado à capacidade de regular emoções e manter o foco em objetivos de longo prazo, apesar das adversidades. Conclusão. O capítulo conclui que se Cristo vivesse hoje, sua abordagem à liderança e ao poder poderia revolucionar os sistemas políticos, promovendo uma sociedade mais justa e compassiva. Este capítulo sugere que a liderança empática, a inteligência emocional e a coragem moral de Cristo oferecem um modelo valioso para repensar e melhorar os sistemas políticos e sociais contemporâneos. Vamos praticar? Faça o exercício, referente a este capítulo, para sua fixação e treino. Descrição neuropsicológica detalhada do capítulo 5. O capítulo 5 do livro Análise da Inteligência de Cristo explora como o discurso de Cristo poderia impactar a medicina moderna e a crise existencial do homem. Abaixo está uma análise neuropsicológica detalhada dos principais temas abordados. Impacto do discurso de Cristo na medicina atual. Integração corpo-mente. Cristo propõe uma visão integrada do ser humano, onde a saúde física e mental são indissociáveis. Essa perspectiva antecipa conceitos modernos de psicossomática, onde o estado emocional afeta diretamente a saúde física. Resiliência emocional. Cristo demonstra uma resiliência emocional extraordinária, enfrentando perseguições e sofrimentos sem desenvolver ansiedade ou depressão. Neuropsicologicamente, isso sugere um controle emocional avançado, possivelmente associado a um equilíbrio neuroquímico e uma regulação eficaz do sistema límbico. Gestão do estresse. A habilidade de Cristo em lidar com situações estressantes sem perder a serenidade indica um gerenciamento eficaz do estresse. Isso pode ser associado a uma ativação saudável do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, HPA, evitando a liberação excessiva de cortisol. Crise existencial e neuropsicologia. Busca de sentido. A proposta de Cristo de um sentido existencial pleno e contínuo desafia a psicologia moderna, que muitas vezes trata sintomas sem abordar a necessidade humana de significado. Neuropsicologicamente, isso se relaciona com a ativação do córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e comportamento dirigido a objetivos. Fé e neuroplasticidade. A fé, como discutida por Cristo, pode ser vista através da lente da neuroplasticidade, onde crenças e práticas espirituais moldam e reconfiguram circuitos neurais, promovendo bem-estar e resiliência. Superação da ansiedade. Cristo discute a ansiedade como um estado que pode ser superado através da transformação interior. Neuropsicologicamente, isso sugere uma capacidade de reestruturação cognitiva, onde pensamentos negativos são reconduzidos, possivelmente envolvendo a amígdala e o córtex cingulado anterior. Considerações finais. Integração de sabedoria e neurociência. O capítulo sugere que a sabedoria de Cristo, embora expressa em termos espirituais e filosóficos,
possui paralelos significativos com os princípios da neurociência moderna, especialmente na promoção de uma saúde mental robusta e uma vida emocional equilibrada. Desafios para a psiquiatria e psicologia. A abordagem de Cristo desafia as ciências modernas a considerar não apenas o tratamento de doenças, mas a promoção de um bem-estar integral, que engloba corpo, mente e espírito. Conclusão. O capítulo 5 propõe que a inteligência emocional e espiritual de Cristo oferece insights valiosos para a neuropsicologia moderna, destacando a importância de uma abordagem holística para a saúde mental e física. Vamos refletir e fixar o conteúdo? Caderno e caneta na mão. Faça o exercício abaixo. Descrição neuropsicológica detalhada do capítulo 5. O capítulo 5 do livro Análise da Inteligência de Cristo explora como o discurso de Cristo poderia impactar a medicina moderna e a crise existencial do homem. Abaixo está uma análise neuropsicológica detalhada dos principais temas abordados. Impacto do discurso de Cristo na medicina atual. Integração corpo-mente. Cristo propõe uma visão integrada do ser humano, onde a saúde física e mental são indissociáveis. Essa perspectiva antecipa conceitos modernos de psicossomática, onde o estado emocional afeta diretamente a saúde física. Resiliência emocional. Cristo demonstra uma resiliência emocional extraordinária, enfrentando perseguições e sofrimentos sem desenvolver ansiedade ou depressão. Neuropsicologicamente, isso sugere um controle emocional avançado, possivelmente associado a um equilíbrio neuroquímico e uma regulação eficaz do sistema límbico. Gestão do estresse. A habilidade de Cristo em lidar com situações estressantes sem perder a serenidade indica um gerenciamento eficaz do estresse. Isso pode ser associado a uma ativação saudável do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, HPA, evitando a liberação excessiva de cortisol. Crise existencial e neuropsicologia. Busca de sentido. A proposta de Cristo de um sentido existencial pleno e contínuo desafia a psicologia moderna, que muitas vezes trata sintomas sem abordar a necessidade humana de significado. Neuropsicologicamente, isso se relaciona com a ativação do córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e comportamento dirigido a objetivos. Fé e neuroplasticidade. A fé, como discutida por Cristo, pode ser vista através da lente da neuroplasticidade, onde crenças e práticas espirituais moldam e reconfiguram circuitos neurais, promovendo bem-estar e resiliência. Superação da ansiedade. Cristo discute a ansiedade como um estado que pode ser superado através da transformação interior. Neuropsicologicamente, isso sugere uma capacidade de reestruturação cognitiva, onde pensamentos negativos são reconduzidos, possivelmente envolvendo a amígdala e o córtex cingulado anterior. Considerações finais. Integração de sabedoria e neurociência. O capítulo sugere que a sabedoria de Cristo, embora expressa em termos espirituais e filosóficos, possui paralelos significativos com os princípios da neurociência moderna, especialmente na promoção de uma saúde mental robusta e uma vida emocional equilibrada. Desafios para a psiquiatria e psicologia. A abordagem de Cristo desafia as ciências modernas a considerar não apenas o tratamento de doenças, mas a promoção de um bem-estar integral, que engloba corpo, mente e espírito. Conclusão. O capítulo 5 propõe que a inteligência emocional e espiritual de Cristo oferece insights valiosos para a neuropsicologia moderna, destacando a importância de uma abordagem holística para a saúde mental e física. Vamos refletir e fixar o conteúdo? Caderno e caneta na mão. Faça o exercício abaixo. Capítulo 6. Um audacioso projeto. O público e o ambiente, uma perspectiva neuropsicológica. No capítulo 6, um audacioso projeto, o público e o ambiente, o autor explora a visão transformadora de Cristo sobre a sociedade e o indivíduo, oferecendo insights que, quando analisados sob a perspectiva da neuropsicologia, revelam a profundidade de seu impacto potencial no funcionamento mental e emocional humano. Transformação social e neuroplasticidade. A neuropsicologia nos ensina sobre a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar formando novas conexões sinápticas em resposta à aprendizagem, experiência ou lesão. Cristo, ao promover uma transformação social e pessoal profunda, estava, de certa forma, antecipando conceitos que hoje entendemos como fundamentais para a mudança cerebral.
Seus ensinamentos incentivavam uma reavaliação dos valores e comportamentos, sugerindo que mudanças no ambiente social e nas interações interpessoais poderiam levar a mudanças internas significativas, tanto em nível individual quanto coletivo. Educação e sabedoria como catalisadores cognitivos. Cristo enfatizava a importância da educação e da sabedoria, que na neuropsicologia são vistas como formas de estimular o desenvolvimento cognitivo e emocional. A busca contínua pelo conhecimento e pela introspecção promove a ativação de áreas cerebrais associadas ao pensamento crítico, à resolução de problemas e à regulação emocional. Ao incentivar seus seguidores a ver os desafios sob novas perspectivas e a aprender com eles, Cristo estava essencialmente promovendo a saúde cerebral e a resiliência emocional. Impacto do ambiente social na regulação emocional. A neuropsicologia destaca o papel do ambiente social na regulação emocional e no bem-estar mental. Cristo promovia um ambiente de inclusão, tolerância e amor, que são fundamentais para a criação de redes de apoio social. Essas redes são conhecidas por reduzir o estresse e melhorar a saúde mental, influenciando positivamente o sistema límbico, que é responsável pelas respostas emocionais. Ao criar comunidades baseadas em apoio mútuo e solidariedade, Cristo estava, de fato, promovendo um ambiente que favorece a estabilidade emocional e a saúde mental. Despertar intelectual e neurogênese. Cristo incentivava o despertar intelectual e a curiosidade, elementos que a neuropsicologia relaciona à neurogênese, o processo de formação de novos neuroníons no cérebro adulto. A estimulação intelectual e a aprendizagem contínua são conhecidas por promover a neurogênese, especialmente no hipocampo, uma área crucial para a memória e a aprendizagem. Ao desafiar seus seguidores a pensar criticamente e a buscar o conhecimento, Cristo estava, em essência, incentivando práticas que suportam a saúde cerebral e o crescimento intelectual. Conclusão. Sob a lente da neuropsicologia, o projeto audacioso de Cristo para o público e o ambiente revela-se não apenas uma visão espiritual e social, mas também uma abordagem profundamente alinhada com os princípios modernos da ciência cerebral. Seus ensinamentos sobre transformação social, educação, regulação emocional e despertar intelectual oferecem um modelo para promover a saúde mental e o bem-estar através da neuroplasticidade, da neurogênese e da resiliência emocional. Assim, a mensagem de Cristo continua a ressoar, oferecendo caminhos para o desenvolvimento pessoal e coletivo que são tão relevantes hoje quanto eram há 2000 anos. Capítulo 7. Despertando a sede de aprender e desobstruindo a inteligência, uma perspectiva neuropsicológica. No capítulo 7, Despertando a sede de aprender e desobstruindo a inteligência, o autor aborda como Cristo estimulava o aprendizado contínuo e a expansão da inteligência, conceitos que podem ser analisados sob a ótica da neuropsicologia para revelar seu impacto no cérebro humano. Neuroplasticidade e aprendizado contínuo. A neuropsicologia destaca a neuroplasticidade como a capacidade do cérebro de se adaptar e reestruturar em resposta a novas experiências e aprendizados. Cristo, ao incentivar uma busca incessante por conhecimento, estava promovendo um processo que hoje entendemos ser vital para a saúde cerebral. O aprendizado contínuo mantém o cérebro ativo, favorecendo a formação de novas conexões neurais, o que é essencial para a cognição e a memória. Redução de barreiras cognitivas. Cristo ensinava seus discípulos a remover barreiras mentais e preconceitos, práticas que a neuropsicologia reconhece como fundamentais para liberar o potencial intelectual. Ao desafiar as pessoas a questionarem suas suposições e expandirem suas perspectivas, ele estava, na verdade, estimulando a flexibilidade cognitiva, uma habilidade crucial para a resolução de problemas e adaptação a novas situações. Estímulo à curiosidade e à criatividade. A curiosidade é um motor poderoso para a aprendizagem e a inovação. Na neuropsicologia, a curiosidade ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, que não só melhora o humor, mas também aumenta a motivação e a capacidade de aprender. Cristo, ao instigar a curiosidade através de parábolas e perguntas, estava ativando mecanismos cerebrais que incentivam a criatividade e a busca por novas soluções. Gerenciamento emocional e intelectual. Cristo promovia o gerenciamento dos pensamentos e das emoções, ensinando que a mente deveria ser um espaço de criatividade e contemplação. A neuropsicologia apoia essa ideia, mostrando que a regulação emocional é essencial para o funcionamento cognitivo ideal.
Técnicas de mindfulness e reflexão, que Cristo implicitamente promovia, são conhecidas por melhorar a atenção, reduzir o estresse e aumentar a capacidade de concentração. Impacto na saúde mental. Os ensinamentos de Cristo sobre a importância do aprendizado e da reflexão têm implicações significativas para a saúde mental. Ao promover a introspecção e autoavaliação, ele estava incentivando práticas que são eficazes na redução da ansiedade e no aumento do bem-estar psicológico. A neuropsicologia confirma que a prática regular de introspecção pode levar a uma maior resiliência emocional e a uma perspectiva mais positiva da vida. Conclusão. Sob a perspectiva da neuropsicologia, as abordagens de Cristo para o aprendizado e a inteligência são não apenas espiritualmente enriquecedoras, mas também cientificamente válidas para promover a saúde cerebral e o bem-estar emocional. Seus ensinamentos sobre a remoção de barreiras cognitivas, o estímulo à curiosidade e o gerenciamento emocional continuam a oferecer um modelo valioso para o desenvolvimento intelectual e pessoal no mundo moderno. Lembre-se de fazer seu exercício de fixação. Capítulo 8. Investindo em sabedoria diante dos invernos da vida, uma perspectiva neuropsicológica. No capítulo 8, Investindo em sabedoria diante dos invernos da vida, o autor explora a importância de desenvolver sabedoria para enfrentar os desafios inevitáveis da vida, conhecidos como invernos existenciais. Sob a perspectiva da neuropsicologia, esses conceitos podem ser analisados para entender melhor como o cérebro processa e se adapta às adversidades. Resiliência e neuroplasticidade. A neuropsicologia destaca a resiliência como uma habilidade essencial para lidar com o estresse e a adversidade. Cristo ensinava que os desafios devem ser vistos como oportunidades de crescimento. Este conceito está alinhado com a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões em resposta a experiências difíceis. Enfrentar e superar os invernos da vida pode fortalecer circuitos neurais associados à resiliência emocional e à capacidade de recuperação. Gestão do estresse e regulação emocional. Cristo promovia a ideia de que a sabedoria ajuda a gerenciar o estresse e as emoções. A neuropsicologia apoia isso, mostrando que práticas como a meditação e a reflexão podem diminuir a atividade na amígdala, a região do cérebro responsável pelas respostas ao medo e à ansiedade. Ao cultivar a sabedoria, as pessoas podem aprender a regular suas emoções de maneira mais eficaz, reduzindo os efeitos negativos do estresse crônico no cérebro. Desenvolvimento da sabedoria e função executiva. A sabedoria envolve a capacidade de tomar decisões ponderadas, resolver problemas complexos e prever as consequências das ações. Essas habilidades estão intimamente ligadas às funções executivas do cérebro, que incluem o planejamento, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Cristo incentivava o desenvolvimento dessas habilidades através da introspecção e do aprendizado contínuo, práticas que são conhecidas por fortalecer o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelas funções executivas. Cultivando um mindset de crescimento. Cristo ensinava que os desafios devem ser vistos como oportunidades para o desenvolvimento pessoal, o que se alinha com o conceito de mindset de crescimento na neuropsicologia. Esse mindset é a crença de que habilidades e inteligências podem ser desenvolvidas através do esforço e da prática. Estudos mostram que adotar um mindset de crescimento pode levar a um maior sucesso acadêmico e profissional, bem como a uma maior satisfação na vida. Impacto na saúde mental. Os ensinamentos de Cristo sobre investir em sabedoria têm implicações significativas para a saúde mental. A neuropsicologia sugere que o desenvolvimento de sabedoria pode levar a uma maior satisfação com a vida e a uma diminuição dos sintomas de depressão e ansiedade. A sabedoria promove uma visão equilibrada da vida, permitindo que as pessoas lidem melhor com os altos e baixos emocionais. Conclusão. Sob a perspectiva da neuropsicologia, os ensinamentos de Cristo sobre investir em sabedoria para enfrentar os invernos da vida oferecem um modelo valioso para promover a resiliência emocional e a saúde mental. Ao cultivar a sabedoria, as pessoas podem fortalecer suas capacidades cognitivas e emocionais, permitindo-lhes enfrentar desafios com coragem e clareza mental. Esses princípios continuam a ser relevantes e aplicáveis no mundo moderno, oferecendo caminhos para o crescimento pessoal e o bem-estar emocional. Como sempre, lembre-se de fazer seu exercício,
estamos nos tornando uma pessoa melhor a cada dia. Capítulo 9. Um contador de história que sabia lidar com os papéis da memória e estimular a arte de pensar, uma perspectiva neuropsicológica. No capítulo 9, um contador de história que sabia lidar com os papéis da memória e estimular a arte de pensar, o autor explora como Cristo utilizava histórias e parábolas para ensinar e incitar a reflexão crítica. Sob a perspectiva da neuropsicologia, esses métodos revelam insights sobre como o cérebro processa informações e desenvolve a inteligência. A importância das histórias na memória. A neuropsicologia destaca que histórias são ferramentas poderosas para a aprendizagem porque envolvem múltiplas áreas do cérebro, incluindo aquelas responsáveis pela emoção, memória e cognição. Cristo utilizava histórias para criar conexões emocionais, facilitando a retenção de informações. As histórias ativam o hipocampo, uma região crítica para a formação de novas memórias, tornando os ensinamentos mais memoráveis e impactantes. Estimulação da imaginação e criatividade. Cristo incentivava o uso da imaginação através de parábolas, o que, segundo a neuropsicologia, estimula a criatividade e a capacidade de pensar abstratamente. A ativação do córtex pré-frontal durante atividades que envolvem imaginação e solução de problemas promove a flexibilidade cognitiva, essencial para a adaptação a novas situações e desafios. Papel da memória na construção do conhecimento. As histórias de Cristo não apenas facilitavam a memorização, mas também ajudavam na construção de conhecimento ao permitir que os ouvintes relacionassem novas informações com experiências prévias. A neuropsicologia explica que a memória funciona melhor quando novas informações são integradas a conhecimentos existentes, um processo que Cristo dominava ao usar metáforas familiares para transmitir conceitos complexos. Empatia e conexões sociais. Ao contar histórias que ressoavam com as experiências pessoais de seus ouvintes, Cristo promovia a empatia e fortalecia as conexões sociais. A neuropsicologia mostra que a empatia ativa circuitos neurais que são fundamentais para a compreensão social e a cooperação, aspectos fundamentais para a construção de comunidades coesas. Reflexão crítica e pensamento profundo. Cristo usava histórias para incitar a reflexão crítica, encorajando seus ouvintes a questionar suas suposições e expandir suas perspectivas. Esse processo é crucial para o desenvolvimento do pensamento crítico, que envolve a análise e avaliação de informações para formar um julgamento fundamentado. A neuropsicologia apoia essa abordagem, mostrando que a reflexão crítica ativa redes neurais complexas que são essenciais para o raciocínio avançado. Conclusão. Sob a perspectiva da neuropsicologia, as técnicas de ensino de Cristo através de histórias e parábolas são não apenas espiritualmente enriquecedoras, mas também eficazes em termos de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. Ao estimular a memória, a imaginação, a empatia e o pensamento crítico, Cristo oferecia um modelo de ensino que continua a ser relevante e eficaz para o desenvolvimento intelectual e emocional no mundo moderno. Seus métodos exemplificam como a narrativa pode ser uma ferramenta poderosa para a educação e a transformação pessoal. Capítulo 9. Um contador de história que sabia lidar com os papéis da memória e estimular a arte de pensar, uma perspectiva neuropsicológica. No capítulo 9, um contador de história que sabia lidar com os papéis da memória e estimular a arte de pensar, o autor explora como Cristo utilizava histórias e parábolas para ensinar e incitar a reflexão crítica. Sob a perspectiva da neuropsicologia, esses métodos revelam insights sobre como o cérebro processa informações e desenvolve a inteligência. A importância das histórias na memória. A neuropsicologia destaca que histórias são ferramentas poderosas para a aprendizagem porque envolvem múltiplas áreas do cérebro, incluindo aquelas responsáveis pela emoção, memória e cognição. Cristo utilizava histórias para criar conexões emocionais, facilitando a retenção de informações. As histórias ativam o hipocampo, uma região crítica para a formação de novas memórias, tornando os ensinamentos mais memoráveis e impactantes. Estimulação da imaginação e criatividade. Cristo incentivava o uso da imaginação através de parábolas, o que, segundo a neuropsicologia, estimula a criatividade e a capacidade de pensar abstratamente. A ativação do córtex pré-frontal durante atividades que envolvem imaginação e solução de problemas promove a flexibilidade cognitiva, essencial para a adaptação a novas situações e desafios.
Papel da memória na construção do conhecimento. As histórias de Cristo não apenas facilitavam a memorização, mas também ajudavam na construção de conhecimento ao permitir que os ouvintes relacionassem novas informações com experiências prévias. A neuropsicologia explica que a memória funciona melhor quando novas informações são integradas a conhecimentos existentes, um processo que Cristo dominava ao usar metáforas familiares para transmitir conceitos complexos. Empatia e conexões sociais. Ao contar histórias que ressoavam com as experiências pessoais de seus ouvintes, Cristo promovia a empatia e fortalecia as conexões sociais. A neuropsicologia mostra que a empatia ativa circuitos neurais que são fundamentais para a compreensão social e a cooperação, aspectos fundamentais para a construção de comunidades coesas. Reflexão crítica e pensamento profundo. Cristo usava histórias para incitar a reflexão crítica, encorajando seus ouvintes a questionar suas suposições e expandir suas perspectivas. Esse processo é crucial para o desenvolvimento do pensamento crítico, que envolve a análise e avaliação de informações para formar um julgamento fundamentado. A neuropsicologia apoia essa abordagem, mostrando que a reflexão crítica ativa redes neurais complexas que são essenciais para o raciocínio avançado. Conclusão. Sob a perspectiva da neuropsicologia, as técnicas de ensino de Cristo através de histórias e parábolas são não apenas espiritualmente enriquecedoras, mas também eficazes em termos de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. Ao estimular a memória, a imaginação, a empatia e o pensamento crítico, Cristo oferecia um modelo de ensino que continua a ser relevante e eficaz para o desenvolvimento intelectual e emocional no mundo moderno. Seus métodos exemplificam como a narrativa pode ser uma ferramenta poderosa para a educação e a transformação pessoal. Capítulo 10. Superando a solidão, fazendo amigos, uma perspectiva neuropsicológica. No capítulo 10, Superando a solidão, fazendo amigos, o autor aborda a importância das conexões sociais e da amizade, destacando como Cristo incentivava a construção de relacionamentos significativos. Sob a perspectiva da neuropsicologia, esses conceitos podem ser analisados para entender melhor como as interações sociais impactam o cérebro e a saúde mental. A neurociência da conexão social. A neuropsicologia destaca que o cérebro humano é inerentemente social, projetado para buscar e manter conexões com os outros. As interações sociais ativam o sistema de recompensa do cérebro, liberando neurotransmissores como a dopamina e a oxitocina, que promovem sentimentos de prazer e bem-estar. Cristo, ao enfatizar a importância das amizades e das relações comunitárias, estava promovendo práticas que são essenciais para a saúde mental e emocional. Redução da solidão e impacto no cérebro. A solidão é um estado que pode ter efeitos negativos significativos sobre o cérebro, aumentando o risco de depressão, ansiedade e declínio cognitivo. Cristo ensinava a importância de superar a solidão através da amizade e do amor ao próximo. A neuropsicologia apoia essa abordagem, mostrando que conexões sociais fortes podem atenuar os efeitos do estresse e melhorar a resiliência emocional, protegendo o cérebro dos impactos negativos da solidão. Empatia e regulação emocional. Cristo promovia a empatia como um componente central das relações humanas. A empatia envolve a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros, o que é fundamental para a construção de amizades duradouras. Neuropsicologicamente, a empatia ativa áreas do cérebro como o córtex cingulado anterior e a ínsula, que são essenciais para a regulação emocional e a compreensão social. Formação de redes sociais e neuroplasticidade. As relações sociais não apenas promovem o bem-estar emocional, mas também podem influenciar a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar. A interação social frequente estimula o cérebro, promovendo o crescimento de novas conexões neurais e melhorando a função cognitiva. Cristo incentivava a criação de comunidades coesas e solidárias, práticas que podem levar a um cérebro mais saudável e adaptável. Desenvolvimento de habilidades sociais. Cristo ensinava que fazer amigos e manter relações saudáveis requer habilidades sociais, como comunicação eficaz, escuta ativa e resolução de conflitos. A neuropsicologia mostra que essas habilidades são essenciais para o funcionamento social e são mediadas por complexas redes neurais que podem ser fortalecidas através da prática e da interação social. Conclusão. Sob a perspectiva da neuropsicologia,
os ensinamentos de Cristo sobre superação da solidão e construção de amizades oferecem um modelo valioso para promover a saúde mental e o bem-estar emocional. Ao enfatizar a importância das conexões sociais, da empatia e das habilidades interpessoais, Cristo fornecia ferramentas para fortalecer o cérebro e melhorar a qualidade de vida. Esses princípios continuam a ser relevantes e aplicáveis no mundo moderno, oferecendo caminhos para a construção de comunidades mais saudáveis e conectadas. Capítulo 11. Preservando a unidade e ensinando a arte de amar, uma perspectiva neuropsicológica. No capítulo 11, Preservando a unidade e ensinando a arte de amar, o autor discute a importância da unidade e do amor nas relações humanas, destacando como Cristo promovia esses valores essenciais. Sob a perspectiva da neuropsicologia, esses conceitos podem ser explorados para entender como o amor e a coesão social afetam o cérebro e a saúde mental. O papel do amor no cérebro. A neuropsicologia nos mostra que o amor e a coesão social têm um impacto profundo no cérebro. O amor ativa o sistema de recompensa cerebral, liberando neurotransmissores como a dopamina e a oxitocina, que promovem sentimentos de felicidade, segurança e bem-estar. Cristo, ao ensinar a arte de amar, estava incentivando práticas que fortalecem as conexões neurais associadas ao prazer e à satisfação emocional. Unidade e coesão social. A unidade e a coesão social são fundamentais para o bem-estar mental e emocional. A neuropsicologia destaca que as conexões sociais fortes podem melhorar a resiliência ao estresse e reduzir o risco de depressão e ansiedade. Cristo enfatizava a importância de preservar a unidade entre seus seguidores, criando uma comunidade coesa que oferecia suporte emocional e psicológico. Empatia e compreensão mútua. Cristo promovia a empatia como um componente central do amor e da unidade. A empatia envolve a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros, o que é essencial para a coesão social. Neuropsicologicamente, a empatia ativa áreas do cérebro como o córtex cingulado anterior e a ínsula, que são cruciais para a compreensão social e a regulação emocional. Neuroplasticidade e relacionamentos. Os relacionamentos amorosos e coesos não apenas promovem o bem-estar emocional, mas também influenciam a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar. Interações sociais positivas e amorosas estimulam o cérebro, promovendo o crescimento de novas conexões neurais e melhorando a função cognitiva. Cristo incentivava a criação de comunidades baseadas no amor e na unidade, práticas que podem levar a um cérebro mais saudável e resiliente. A arte de amar e a saúde mental. Cristo ensinava que amar os outros e preservar a unidade requer habilidades emocionais e sociais, como a comunicação eficaz, a escuta ativa e a resolução de conflitos. A neuropsicologia mostra que essas habilidades são essenciais para o funcionamento social e são mediadas por complexas redes neurais que podem ser fortalecidas através da prática e da interação social. Conclusão. Sob a perspectiva da neuropsicologia, os ensinamentos de Cristo sobre a preservação da unidade e a arte de amar oferecem um modelo valioso para promover a saúde mental e o bem-estar emocional. Ao enfatizar a importância do amor, da empatia e da coesão social, Cristo fornecia ferramentas para fortalecer o cérebro e melhorar a qualidade de vida. Esses princípios continuam a ser relevantes e aplicáveis no mundo moderno, oferecendo caminhos para a construção de comunidades mais saudáveis e conectadas. Capítulo 12. Introduzindo as funções mais importantes da inteligência, uma perspectiva neuropsicológica. No capítulo 12, Introduzindo as funções mais importantes da inteligência, o autor explora as capacidades intelectuais fundamentais que Cristo exemplificava e ensinava, destacando como essas funções podem ser cultivadas para enriquecer a vida pessoal e social. Sob a perspectiva da neuropsicologia, essas funções podem ser analisadas para entender melhor como o cérebro suporta e desenvolve a inteligência. Inteligência e neuroplasticidade. A neuropsicologia destaca a importância da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de reorganizar-se formando novas conexões neurais ao longo da vida. Cristo ensinava a importância de expandir a inteligência através da reflexão e do aprendizado contínuo. A prática regular de atividades cognitivas desafiadoras pode promover a neuroplasticidade, melhorando habilidades como resolução de problemas, pensamento crítico e criatividade. Pensamento crítico e funções executivas.
As funções executivas são processos cognitivos de alto nível que incluem planejamento, tomada de decisão, controle inibitório e flexibilidade mental. Cristo incentivava a introspecção e a análise crítica, habilidades que são suportadas por um córtex pré-frontal saudável e ativo. Exercícios que desafiam essas funções, como quebra-cabeças complexos ou debates, podem fortalecer essas áreas do cérebro. Inteligência emocional e regulação. Cristo demonstrava uma inteligência emocional excepcional, sendo capaz de gerenciar suas emoções e entender as dos outros. A neuropsicologia mostra que a regulação emocional envolve o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Práticas como a meditação e a atenção plena podem ajudar a melhorar a inteligência emocional, promovendo um equilíbrio saudável entre razão e emoção. Memória e aprendizado. A memória desempenha um papel crucial na inteligência, permitindo que o conhecimento seja retido e aplicado em novas situações. Cristo usava parábolas e histórias para facilitar o aprendizado e a memorização. A neuropsicologia sugere que técnicas como a repetição espaçada e a elaboração podem melhorar a retenção de informações ao estimular o hipocampo e outras regiões relacionadas à memória. Criatividade e inovação. A criatividade é uma função importante da inteligência que envolve a geração de novas ideias e soluções. Cristo frequentemente encorajava o pensamento inovador e a quebra de paradigmas. Neuropsicologicamente, a criatividade é suportada por redes neurais que conectam diferentes regiões do cérebro, permitindo associações únicas e insights originais. Atividades que promovem a exploração e a experimentação podem estimular essas redes. Conclusão. Sob a perspectiva da neuropsicologia, os ensinamentos de Cristo sobre as funções mais importantes da inteligência oferecem um modelo valioso para o desenvolvimento cognitivo e emocional. Ao cultivar habilidades como pensamento crítico, inteligência emocional e criatividade, as pessoas podem fortalecer suas capacidades cerebrais e melhorar sua qualidade de vida. Esses princípios continuam a ser relevantes e aplicáveis no mundo moderno, oferecendo caminhos para a realização pessoal e o crescimento intelectual.